a luta pela criação do ensino superior na região. No programa de hoje, você vai saber como foi o movimento de estudantes secundaristas que deu origem à Univale. E o município nunca teria, não teve, não tem, nunca terá condições de manter uma estrutura de ensino superior gratuito. Foi aí que então que se formou a fundação. Nessa edição, você também vai experimentar o sabor africano. Uma festa da Associação Angolana de Itajaí traz o sabor da Angola através de uma feijoada diferente, a cachupada. Um projeto que recicla o que está sobrando na sua casa e transforma em utilidade para quem precisa. Saiba também qual o valor do imposto cobrado em cada produto que você compra. O Para o Brasil está começando. Vamos começar o programa de hoje contando uma história que começou 48 anos atrás. A história da Fundação do Ensino Superior de Itajaí, um movimento que mais tarde deu origem à Univale. Essa dona de casa recorreu a um dos vários projetos de extensão para fazer o tratamento dentário do filho. Se não tivesse esse projeto, a gente já era mais difícil, porque lá fora é bem mais caro, né? Aqui já é um trabalho assim bem feito, né? E com capacidade, que tem muitos professores, muitos alunos. Cerca de 1.200 pessoas são atendidas por mês nos consultórios odontológicos da Universidade do Vale do Itajaí. Nesse centro de saúde auditiva, pacientes de 53 municípios ganham a chance de escutar novamente com aparelhos distribuídos de graça por meio de um convênio com o SUS. A aproximação do ensino superior com a comunidade também aparece em outros projetos, como o que atende mulheres vítimas de violência. É um aprendizado muito grande, porque a gente às vezes não tem noção do que realmente acontece lá fora da vida. E essas pessoas nos trazem os problemas delas, procuram uma ajuda para nós e nós podemos ajudar de alguma maneira. Essa é a herança de uma luta que começou há 48 anos. Foi a vontade desse grupo de jovens secundaristas que deu origem a um movimento que abriu portas para a criação de um espaço de formação profissional, antes restrito à capital Florianópolis ou outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não tinha condições de me deslocar para outro estado, minha família não tinha condições para isso. E eu abracei então a carreira de professora, cursando a pedagogia. Eu sou egresso dos anos 80, ficou ao meu alcance à época. Eu fui um estudante que trabalhava durante o dia. Felizmente consegui me adequar àquele modelo à época e consegui concluir um curso superior em Itajaí. O jovem da foto é esse advogado que na época era líder estudantil e lutou pela implementação do ensino superior na região. Nós queríamos privilegiar o estudante pobre. Por isso é que sempre lutamos pelo ensino público gratuito. E aí surgiu a nossa dissidência com a SI, Sociedade Itajaense de Ensino Superior, que estava se adonando das duas faculdades iniciais, Direito, Filosofia, Ciências e Letras. Muita confusão, deu briga, e aí foi aí que a prefeitura encampou e formou uma autarquia municipal. Mas a autarquia não pôde ir para frente, porque a autarquia se subtende uma estrutura municipal. E como a estrutura municipal direta, ela tem que ser gratuita. E o município nunca teria, não teve, não tem, nunca terá condições de manter uma estrutura de ensino superior gratuito. Foi aí que então que se formou a fundação. O movimento que se pautava principalmente em dar condições aos filhos das famílias locais e regionais de terem facilidade ao ensino superior, de uma maneira muito simples, em determinados cursos que se previu na época, né, filosofia, ciências e letras, ganharia, anos depois, uma força, uma importância que projetaria aquela instituição incipiente a se tornar uma das maiores instituições do país. Quase meio século se passaram e hoje 26 mil alunos estudam aqui, a maioria com bolsas do ProUni, de pesquisa ou extensão. E essa extensão é em prol da comunidade. Como aqui no Direito tem vários projetos que propiciam a comunidade, né? Por exemplo, o EMAS, que torna modelo de advocacia, o PAIDEA, entre outros projetos que a gente vê que funciona e que ajuda a comunidade, né? Ultrapassou a nossa expectativa.
ultrapassou aquilo que nós, estudantes secundários da época de 64, almejávamos. O Instituto de Pesquisas Sociais da Univale fez no ano passado um levantamento com turistas que visitam a região. A opinião deles vai servir como parâmetro para melhorar a qualidade do serviço e da infraestrutura turística. Uma viagem de belezas, cenários paradisíacos que encantam o turista. Praias, cachoeiras, aventuras, tradições, montanhas e muita hospitalidade. Aqui se pode chegar de carro, mas também num luxuoso transatlântico. Na região da Foz do Rio Itajaí ao sul estão os principais polos turísticos de Santa Catarina, a maior parte na faixa litorânea. Esta é a Costa Verde Mar. Mas o que os turistas querem de melhorias para cá? Durante a alta temporada de verão, quando os visitantes lotam essas cidades, bolsistas do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade do Vale do Itajaí saíram às ruas para ouvir as opiniões. Primeiramente, a gente dá bom dia, boa tarde, assim, e começamos a perguntar se eles podem responder algumas perguntinhas, que nós estamos fazendo um trabalho com a demanda turística, e se eles teriam um tempinho para responder algumas perguntas. A maioria responde que sim. As principais perguntas é sobre se eles conhecem a expressão Costa Verde Mar, né? Se eles têm alguma sugestão para as cidades que a gente trabalha e o que eles acham, assim, que cidades eles visitaram, o que eles acham dos atrativos turísticos da cidade que a gente está fazendo. Como exemplo aqui, Balneário, a gente pergunta o que eles estão achando, se é bom, se é ótimo. Lilian é de Curitiba, frequenta a região há vários anos. Aponta na pesquisa melhorias para a praia que escolheu para veranear. Balneário Camboriú. A consciência ambiental dos turistas com relação a não jogar lixo na praia. Se você vem aqui para curtir, aproveita e cuida também. Ela é um pedacinho seu, já que você escolheu essa praia para passar a tua temporada com a tua família. Cuide não só pelo ambiente físico, para você ter essa limpeza, mas para não maltratar os peixes, que eles acabam engolindo plástico. Para eles tudo é alga, né? As tartarugas, tudo. Essa consciência que deveria ter. Para os turistas, expectativa. Para os acadêmicos, aprendizado. Isso me auxilia tanto na forma de me portar na frente das pessoas, e a certa forma de educação até, porque você lida com pessoas de todos os tipos, de todo tipo, de todo jeito, né? Então é muito importante, porque o que a gente aprende em sala de aula a gente pode estar praticando na rua e a mesma forma aprendendo, porque é muito ampla essa área, né? A pesquisa envolvendo os alunos da Univale foi encomendada pelo Consórcio Intermunicipal de Turismo, que envolve 11 municípios. Os dados já foram apresentados para os prefeitos. O principal deles é que nós temos um turismo regionalizado, né? E temos já todas as caracterizações do público que vem para cá e o que ele acha, o que ele considera das nossas cidades ou da nossa região para a própria atividade turística. Esses resultados geram um potencial ferramentas para fazer gestão de políticas públicas gerais na própria ANFRE ou específicas em cada um dos municípios. Nós temos o Comitê de Comunicação e o Comitê de Planejamento. Cada comitê, a partir de agora, vai traçar as principais necessidades do município. Ou seja, a necessidade de Penha não é a mesma necessidade de Balneário Camboriú. Então, cada município tem esse relatório, né, tem todos os dados de pesquisa e demanda e tem principalmente que trabalhar nas suas dificuldades. Agora é hora desses prefeitos arregaçarem a manga e pôr em prática o que os turistas responderam nos questionários para os acadêmicos da Univale. É exatamente a partir desse diagnóstico nós vamos reunir a equipe técnica, a minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para traçar rumos e programas para o turismo na cidade de Camboriú. Essa pesquisa é inédita, né, do fluxo turístico em toda a nossa região, a região da ANFRE, e que veio qualificar aí o trabalho já feito na nossa região, mas também trazer as deficiências. Mas, logicamente, que temos que buscar algumas coisas ainda que há a necessidade de se melhorar, que é a questão do fluxo, do trânsito, das estradas e, sem dúvida nenhuma, através da ANFRE, de toda a nossa região, nós vamos buscar nos órgãos competentes para que nós venhamos ter assim um turismo de melhor qualidade. Você comprou um fogão novo ou reformou a casa e o que sobrou de material vai jogar no lixo? Pois saiba que isso não é entulho. Pode ser aproveitado pelo pessoal do projeto João de Barro.
Veja como. O caminhão chega com doações. Todo dia é assim. Madeiras, portas, janelas, grades de ferro de casas que foram demolidas ou reformadas enchem o pátio da sede do projeto. São materiais que iam parar em terrenos como este, poluindo o meio ambiente. Agora se tornam úteis. Luciano acabou de demolir uma casa de madeira. Ligou para o pessoal do projeto João de Barro. A maior parte é aproveitada e o transporte é de graça. Quando o senhor desmanchou a casa aqui, já pensou em doar os materiais? Claro, né? Tem bastante gente que precisa, né? Para nós não tem mais serventia, mas tem bastante, como o caso dessa madeira aí, que foi para uma instituição que cuida de drogados, coisa assim. Até o cara estava comentando comigo aqui. Então, para eles dá, a gente fica até contente, né? Moradias condenadas pela Defesa Civil ou de quem tem um terreno e não tem dinheiro para fazer uma casa. O que Luciano doou vai ajudar e muito. Essa era a casa de Isolde. A auxiliar de serviços gerais recorreu ao projeto porque não tinha mais como morar na residência. Essa agora é a nova casa de Isolde. O pessoal do projeto construiu com o material da doação. O capricho dela se encarregou do resto. A senhora não tinha condições de fazer outra casa? Não tinha condições, não tinha mesmo. E depois do que foi feito, aí a gente tem aquele estímulo de eu vou fazer mais isso, eu vou pintar, eu vou isso, eu vou aquilo, e vai dando aquela coragem, né? Quer dizer, o projeto ele dá um empurrão, mas é preciso, para ficar uma casa como a da senhora também, que a pessoa se ajude, né? Claro, o projeto eles não tem só a minha casa para fazer. Em muitos casos, quem vai construir uma casa de alvenaria doa a casa de madeira completa. Elas são puxadas por tratores até o local da pessoa beneficiada. Tudo sem custo. Em um ano, 83 casas foram construídas, 26 mil famílias de 2 municípios atendidas. No depósito, fogões, móveis que poderiam estar em terrenos baldios, jogados em rios e córregos, agora são aproveitados. É a reciclagem que tira esses materiais do meio ambiente e ajuda quem precisa, e muito. Agora o ferro que nós não aproveitamos, fogão velho, geladeira velha, nós vendemos tudo e compramos prego. Nós aproveitamos porque vendemos. E ele se torna em prego, que é onde que vai também ajudar a fazer essas casas. É tipo de uma reciclagem mesmo, né? Na verdade, como eu disse, tudo que cai aqui no projeto, que nós recolhemos para a comunidade, nós fizemos 2 trabalhos. Repassemos as coisas boas para a comunidade, que vai servir, que não serve, nós usamos em troca de tijolo, vendemos para comprar prego e muitas coisas que nós vimos que não tem jeito, nós mesmos jogamos no lixão. São coisas que não tem como aproveitar. A madeira velha, nós não jogamos fora, porque nós passamos para a isolaria, padaria, então tudo tem um aproveitamento aqui, nosso trabalho. Em instantes no Para o Brasil. Saiba quanto você paga de imposto nos produtos que compra. E ainda, o sabor da Angola, um prato que parece feijoada, mas que leva outros ingredientes e vira uma comida típica angolana, a cachupada. TV Univale, preservando a identidade cultural. O Para o Brasil está de volta e agora você vai ver como está a situação das florestas em Santa Catarina. Um levantamento da Ipagre mostra que árvores nativas estão ameaçadas de extinção, mas que existem iniciativas como a de uma agricultora lá do Morro do Baú, em Ilhota, que podem recuperar o que o homem está destruindo. Vendi minha vaca e estou plantando árvores. Planta até uns pezinhos de banana para os passarinhos, para mim uma e 10 para os passarinhos. A simpática descendente de alemães mora numa área que foi devastada pelas chuvas de 2008. Insiste em plantar próximo ao rio, ainda desviado pela enchente. Assiste à degradação ambiental que vem junto com a caça ilegal, que mata as aves, grandes responsáveis por semear naturalmente as espécies. E os pessoal caça muito, vem de fora, vem caçar aqui nos mata e mata os bichinhos tudo. Isso que dá dó, né? Eles não conseguem também fazer esse plantio automático de regenerar a floresta. É isso ali. Que eu posso plantar aqui em redor de casa, eu planto. O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina mapeou todos os pontos do estado e fez o relatório socioambiental, conhecendo a realidade das pequenas propriedades
e a relação dos agricultores com a floresta atlântica. Então o objetivo foi ver qual é a percepção dessas pessoas em relação à mata, né, como elas veem, como elas sentem a mata e como elas utilizam também os produtos da mata, né? O estado de Santa Catarina teve um aumento na cobertura vegetal de Mata Atlântica, são 36% de cobertura, mas na identificação das espécies florestais nativas, uma preocupação. 30 delas, incluindo a imbuia, planta símbolo do estado, estão potencialmente ameaçadas de extinção. A maioria das pessoas já não sabem para que servem, né, essas plantas, a utilização delas, o modo mais adequado, né? Continua havendo ainda desmatamento, a maioria clandestinos, né? No Núcleo de Pesquisas em Floresta Tropical da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo menos 13 espécies passam por uma caracterização genética a partir da enzima da planta colhida durante o inventário. Dessas 13 espécies foram 192 populações genotipadas aqui no laboratório, ou seja, foi um esforço de campo muito grande e um esforço de laboratório também muito grande, porque cada população demanda mais ou menos um dia de serviço, né? A experiência serve para Tiago aprimorar os conhecimentos como bolsista do projeto e é também importante para definir metas de como recuperar as espécies ameaçadas. A ideia é que ao final dos estudos a gente possa estabelecer, sugerir, propor políticas públicas para o Estado de Santa Catarina, para o governo do Estado, para as regiões especificamente, até no nível municipal, para que se possam tomar medidas. Então, dá uma perspectiva de maior de continuidade dessas populações. E talvez, no médio e longo prazo, de retirar essas espécies da lista das espécies ameaçadas de extinção. Agora você vai saber quanto paga de imposto em cada produto que compra. O repórter Bolívar Salerno e o cinegrafista Fabiano Correia foram a Joinville, onde foi criado o Feirão do Imposto, que agora roda o país alertando brasileiros sobre as altas taxas aplicadas. A carga de imposto incluída no preço de uma compra é um mistério para a maioria dos brasileiros. Faz ideia da carga de imposto embutida nos produtos que consomem no dia a dia? Cara, eu não sei, posso dizer que a maioria das pessoas não sabe, né? Porque todo mundo compra alimento todo dia e ninguém se importa em saber quanto vai de imposto. Essa é a minha camiseta, assim, tipo, não faço a mínima ideia de quanto que eu tô pagando só de imposto por ela, né? E eu sei que é uma taxa absurda que a gente tá cobrando, que eles cobram alto pela gente. Eu acho que isso não é meio justo, não. Não, eu sei que é alta, né? Que várias vezes tu vê movimentos e tal que tá tirando impostos e acaba ficando bem mais barato. Não, se tu vai atrás da informação, acho que tu consegue saber, mas eu acho bem difícil. Assim, ele não é bem divulgado, com certeza, não é nada bem divulgado. Exatamente não, mas sei que é bastante. O Feirão do Imposto, que foi lançado em 2003 em Joinville, norte de Santa Catarina, abre o olho do consumidor. Os cálculos mostram o valor exato do imposto sobre produtos de uso diário. É uma espécie de supermercado dos tributos. Cada item exibe a carga tributária que normalmente não é mostrada ao público. O Feirão do Imposto ele nasceu com o objetivo de fazer a conscientização na população de que todos pagam imposto no Brasil, né? Mesmo aquelas pessoas que têm a impressão de não pagar, né? Mas ao escovar os dentes de manhã, ao tomar o café, a ir no botequim e tomar um café, todos estão pagando imposto. Mesmo que não pegue a nota fiscal, a pessoa está pagando o imposto embutido ali. Todo o sistema público nacional é mantido por nós, cidadãos comuns, né, que através das suas compras, dos seus consumos, pagam os impostos embutidos nos produtos que nós não sabemos quanto é. Produtos como a gasolina, o consumidor paga 57,03% de impostos. Na conta de luz, 45,81% do valor é imposto. Na conta de telefone, chega a 47,87%. Na conta de água, 29,83% do valor é revertido para imposto. A ideia, que partiu da maior cidade de Santa Catarina, ganhou o Brasil e após 8 anos já mostra resultados positivos. Revelando quanto se paga de imposto em cada produto, o brasileiro começou a questionar a respeito do tributo sobre as mercadorias que se consomem no país. Outros movimentos vieram a partir do Feirão do Imposto. Na Paulista, por exemplo, em São Paulo, tem lá estampado o impostômetro. Eu lembro que teve uma ocasião que foi anunciado pela CONAGE, que é o Conselho Nacional do Jovem Empresário. Nós, naquele ano, iríamos montar o Feirão do Imposto em mais de 100 cidades brasileiras. Naquela sexta-feira que foi anunciado isso,
o então presidente Lula, ele anunciou, através da imprensa, em rede nacional, que ele estaria reduzindo naquele dia o imposto sobre a farinha de mandioca, sobre o arroz e sobre o feijão. A questão dos pedágios. Nós pagamos duas vezes. Nós pagamos o pedágio, né, e pagamos também o imposto para o governo manter as estradas em ordem. Isso está certo? Então a população tem que fazer essa pergunta. Vamos encerrar o programa de hoje com uma receita que vem do outro lado do Atlântico e que chegou a Itajaí com os refugiados de Angola, que fugiram da guerra de 1976. Ela é uma mistura que parece a feijoada brasileira, mas que é diferente na cor e no sabor. É a cachupada. Então, saboreie aí e até o próximo programa. Na cachupa vai feijão, milho, a costela salgada, os temperos, linguiça. Junte os ingredientes e coloque como tempero a lembrança da terra natal. Tudo movido ao ritmo crioulo. O cheiro da saudade invade a cozinha. Ela prepara a cachupa com olho no fogão e o pensamento na trajetória que a trouxe até aqui. Você veio com quantos anos para cá? 25. 25 anos. Já era uma moça lá em Angola, Já tinha filhos, já tinha os 3 filhos, já vieram todos de lá para cá. E como é que foi essa trajetória? Muito ruim, muito ruim. Que nós viemos num barco de pesca, né? E veio 70 e poucas pessoas, mais crianças do que adultos. E aí teve mau tempo, né? Teve muita dificuldade, mas chegamos, graças a Deus. São mulheres e homens que atravessaram o Atlântico fugindo da guerra. Hoje, já estabelecidos na cidade, se reúnem em torno da cultura para lembrar as origens. Nós temos que manter a tradição, né? E de vez em quando fazendo os nossos pratos e mostrando para os outros, né? Bahia Farta, Benguela, são cidades da memória de muitos deles. O contabilista João de Deus chegou ao Brasil com 14 anos. Retornou a Angola já adulto para rever parte da história que deixou para trás. Para vocês, tem uma ideia aí de fazer um centro de refugiados aqui em Itajaí, né? Como que surgiu essa ideia, essa vontade de vocês? Essa ideia surgiu porque na época que nós viemos para o Brasil como refugiados de guerra, sofremos algumas coisas como documentação, né? Então, a gente sempre tem notícias de que outras pessoas, principalmente da África, que vêm refugiados, né, em navios escondidos, até por perseguição política ou mesmo fugindo de um determinado país que não tem condições de vida, vem procurar. Então, através disso aí que a gente tem conhecimento, nós resolvemos fazer essa referência. Em volta da cachupada, são muitas histórias da vida lá e da vida construída no Brasil. Morreu muita gente, eu estava procurando nossa família, João Forte, para liquidar. E a dona Adriana, a senhora Adriana, essa família que pertencia ao movimento MPLA, era o Movimento de Libertação de Angola. Mas estamos aqui bem, os meus filhos restauraram a vida deles aqui, criaram. Mesmo separados por um oceano, as raízes continuam fortes. Muitas as memórias, muitas as saudades, o ouvir a música nos lembra, nos traz assim um aperto no coração também. Então a gente faz um reviver mesmo, uma comemoração à vida.